Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Processual Civil do CPC Sem Frescuras. Estou muito feliz que você está aqui comigo, porque este aulão ele é especial para o TRF3 e eu tenho certeza absoluta que ele vai auxiliar você para você gabaritar a matéria de processo civil e garantir a sua aprovação. Então, eu queria desejar já aqui para você uma excelente prova. No dia, os meus pensamentos positivos estarão com você. Tenho certeza que você vai fazer aquela prova da sua vida, a melhor prova que você já fez até hoje. Esse aulão vai ser aquele aulão pancadaria, que é o aulão para você acertar questão de prova. Como que você vai fazer para você acompanhar esse aulão? Tem o seu código em mãos, tem uma canetinha para você anotar os artigos que eu estou falando e a partir disso, aí durante essas semanas aí pré-prova, você tem para fazer uma última revisão nesses artigos. Fechou? Então, de preferência, acompanhe com o seu código e acompanhe com uma caneta para você fazer anotações. Se você quiser já fazer direto no código, faça anotação com uma caneta que você nunca fez, uma cor para você saber, ou então faça a sua anotação à parte. Então aqui vai ser um ritmo alucinante para você acertar questão de prova. Vamos lá? Vamos começar claramente do começo. Então os primeiros artigos dentre as normas fundamentais e a aplicação das normas processuais que é importante para você na sua prova. Então vamos lá. Primeiro artigo 2º do Código de Processo Civil está ligado com o princípio da inércia. O que isso significa? Que o processo, ele se inicia, né? Ele começa, na verdade, por iniciativa da parte, aí depois que a parte deu início, ele vai se desenvolver por impulso oficial. Um segundo princípio que eu quero falar para você que é importantíssimo é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, o artigo 3º, importante, ele diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. É um princípio constitucional também. Então, todo mundo que preencher os requisitos da lei, ele vai ter o direito a acionar o Poder Judiciário para ele obter uma resposta desse Poder Judiciário. Só que tem um detalhe importante. O Poder Judiciário, como você sabe, está lá abarrotado de processos. E o novo Código de Processo Civil, ele incentiva os meios alternativos de resolução de conflitos. O que significa isso? Primeiro, é permitida a arbitragem na forma da lei. Então, a arbitragem é um meio alternativo de solução de conflitos. Segundo, o Estado promoverá sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E mais importante, que é o parágrafo 3º do artigo 3º. Então, gravem isso. A conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução de conflitos devem, olha a palavra, devem ser estimulados. Por quem? Só por advogados? Não, por juízes, advogados, defensores públicos e Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, tanto no curso do processo judicial quanto fora, todo mundo deve incentivar a resolução dos conflitos pelos meios alternativos, ok? Isso significa que as partes sairão felizes da mesma forma e vai evitar todo o custo e a demora de um processo judicial. Aproveitando aqui esse gancho, as partes, elas têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. O que isso significa? Não adianta eu ganhar um processo, só que eu ganhar ele depois de 20 anos. Então, a jurisdição, ela tem que ser prestada para a pessoa e de uma forma em um prazo razoável para que a justiça realmente ela seja justa. Porque não adianta nada eu dar uma resposta se eu demorar o tempo de 20, 30 anos para dar uma resposta para alguém.
E sempre aquele princípio da primazia do mérito. O que é esse princípio da primazia do mérito? O artigo 4º fala, ele fala solução integral do mérito. Então, a gente incentiva a solução integral do mérito. Então, sempre que o juiz puder, ele vai julgar o processo, ele vai julgar o mérito. Então, o juiz ele só julga o processo sem julgamento do mérito quando não tem jeito. E aí eu já vou dar uma dica para vocês. Leia com muita atenção os artigos 485 e 487, que ele vai falar as opções em que o processo ele é julgado sem julgamento do mérito. Sem julgamento do mérito é quando não obedecer a um requisito processual, o juiz não pode chegar ao mérito. E com julgamento do mérito. Aí lembrando, atenção, prescrição e decadência é julgamento de mérito, ok? Pegou essa dica? Então vamos lá. Próxima regra, princípio da cooperação. Esse aqui é mais difícil da gente ver na prática, da gente visualizar, porque, poxa, é um contra o outro, autor contra o réu. Como que a pessoa vai cooperar? Mas todos os sujeitos do processo, eles devem cooperar entre si para que obtenham em tempo razoável, de novo, o tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Então, sabe o que significa cooperar? Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando uma pessoa, ele altera a verdade dos fatos, ele mente dentro do processo, ele pode ser considerado como um litigante de má-fé. Aquele que litiga de má-fé, que engana o juiz, que quer levar o juiz a erro, ou ele usa o processo para conseguir um objetivo ilegal, ele não está cooperando, ele é um litigante de má-fé. E aqui, aproveitando, eu quero que você anote. Litigância de má-fé, 2 artigos importantes, 80 e 81. Qual é a pena para o litigante de má-fé? Ele vai perder o processo? Não. O litigante de má-fé, ele vai pagar uma multa. E o Código de Processo Civil, ele diz que essa multa deve ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Pegou? Então, o litigante de má-fé, ele vai pagar uma multa, tá? Superior a 1% e inferior a 10% do valor da causa. Fechou? Então, pegou essa regra? Então, artigos 80 e 81, a gente volta lá para os princípios, que é o que nós estamos falando, que são os primeiros artigos do Código de Processo Civil. Dentro desse tópico, artigos 9 e 10. Importantíssimo, estrela. Tá? O que diz o 9 e o 10? Praticamente, eles vão defender 2 princípios fundamentais do processo civil, que é o contraditório e a ampla defesa. Então, o artigo 9, ele fala que o juiz ele não deve proferir uma decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, regra geral, sempre dá direito a ouvir a pessoa ao contraditório. Só que tem uma regra, tem uma exceção a essa regra. Então, regra geral, não se profere nenhuma decisão contra uma pessoa sem que ela seja previamente ouvida. Mas, por exemplo, as tutelas provisórias, ela não pode ser concedida liminarmente? Sim. E ela é concedida liminarmente, o que significa isso? Significa que o juiz concede com base naquela cognição sumária, se obedecidos os requisitos da lei, então com base em probabilidade, e aí o juiz concede sem ouvir a parte contrária. Isso é conceder liminarmente, é quando o juiz ele não ouve a parte contrária. Então, eu quero que você tenha atenção ao seguinte, essa regra do artigo 9, de que não se profere decisão contra ninguém sem que ela seja previamente ouvida, tem exceção. Quais são as exceções? 3 exceções. Primeira, tutela provisória de urgência. Segundo, a tutela de evidência nos artigos 311, só incisos 2 e 3. Então, muita atenção. Presta atenção no que eu vou te falar. Tutela provisória, eu tenho ela fundamentada em 2 situações. Ou a tutela provisória é fundamentada na urgência, ou ela é fundamentada na evidência. A tutela provisória fundamentada na urgência, ela sempre pode ser concedida liminarmente se obedecidos os requisitos. Então, essa é uma exceção aqui a essa regra. Na tutela provisória de urgência, o juiz ele pode proferir decisão sem ouvir a parte contrária como exceção.
A segunda exceção é a tutela de evidência. Só que presta atenção, a tutela de evidência está regulamentada no artigo 311 e tem 4 situações, 4 incisos dentro desse artigo. Somente nos incisos 2 e 3 do 311 é que o juiz pode conceder liminarmente. Então presta atenção, a tutela de evidência sempre pode ser concedida liminarmente? Não, somente em 2 casos e a exceção aqui ao artigo 9. Já a de urgência que eu falei para vocês, ela pode ser, como ela é genérica, ela pode ser concedida liminarmente se preenchidos os requisitos legais em qualquer caso. E a decisão proferida no 701, o 701, ele é um procedimento especial da ação monitória, ok? Essa regra do 701, ela também pode ser tomada pelo juiz sem ouvir previamente as partes. Mas e aí, o cara nunca vai ter direito ao contraditório? Vai sim ter direito ao contraditório, mas é um contraditório posterior, é diferido. Como a decisão do juiz aqui, ela é provisória, o juiz, ele pode, se ele verificar lá na frente que a parte estava sem razão, o juiz pode revogar aquela decisão. Então, vamos fazer um resuminho aqui. Não se profere decisão contra nenhuma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ok? Exceção a essa regra. Tutela provisória de urgência, tutela de evidência somente nos incisos 2 e 3 do 311 e a decisão do 701, que é a expedição do mandado de pagamento, por exemplo, lá na ação monitória, ok? Então, fechou o artigo 9. O artigo 10, ele tem muita ligação com o artigo 9. O que ele diz? Que o juiz, ele não pode decidir em grau algum de jurisdição, seja em primeira, seja em segunda instância, seja lá nos tribunais superiores, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de qual ele deva decidir de ofício. Então, olha só, o juiz, presta atenção à regra, ele não pode decidir com base num fundamento que ele não tenha dado a oportunidade das partes se manifestar. É essa a regra. É diferente do artigo 9. Essa é para o juiz. O juiz não pode decidir com base em nenhum fundamento, em algum fundamento que não tenha dado a oportunidade da pessoa se manifestar. E aí vem a vírgula. Ainda que ele tenha que decidir de ofício. Então, aqui é que o examinador vai te pegar, quer dizer, tenta te pegar e não vai te pegar. Então, ele vai colocar, salvo nos casos que o juiz pode decidir de ofício, não. Mesmo que o juiz pode decidir de ofício, ele não pode decidir com base em fundamento do qual ele não tenha dado a oportunidade à parte se manifestar. Uma outra questão importante, todos os julgamentos do Poder Judiciário são públicos, então, o princípio da publicidade. Aí, veja, nós temos lá, na parte de atos processuais, ele vai falar quais atos processuais eles não serão públicos. E isso está lá no artigo 189. Então, regra geral, o processo é público, os atos processuais são públicos, com algumas exceções. Quando exigir interesse público ou social, aí não é público, é segredo de justiça. Quando versar sobre aquelas questões de casamento, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, direito constitucional à intimidade e arbitragem também, quando tem na arbitragem confidencialidade. Fechou? Revisamos também um artigo de atos processuais. Então, percebam que a gente vai fazer assim, a gente vem aqui, vai lá na frente e a gente vai fazendo o link para que a gente possa aqui tratar o maior número de questões possíveis para você acertar toda a sua prova de processo civil com base nessas dicas. É claro que eu espero que vocês já tenham estudado comigo o CPC Sem Frescuras. Então, para o próximo concurso, faça aí o extensivo, mas o aulão é muito importante. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês de doutrina, tá? Quais são os elementos da ação e para que servem os elementos da ação? Os elementos da ação, eles servem para a gente identificar aquela ação. Como assim, Pro? Para a gente identificar, por exemplo, conexão, continência. Então, os elementos da ação são a parte, o pedido e a causa de pedir, que são os fatos e fundamentos jurídicos. Então, quais são os elementos da ação? A gente identifica a ação, as partes, o pedido e a causa de pedir. Com os elementos da ação, eu posso verificar, por exemplo, que eu tenho duas ações idênticas, ok? Isso é muito importante para o processo. Bom, além disso,
eu tenho os requisitos para postular em juízo, que são as antigas condições da ação. Então, não confunda elementos da ação com requisitos para postular em juízo, eu já vi questão nesse sentido. Então, para postular em juízo é necessário interesse e legitimidade, ok? Então, os elementos para postular em juízo são interesse e legitimidade. Agora, aqueles elementos que vão identificar a ação são as partes, o pedido e a causa de pedir, que são os elementos da ação. E os interesses para postular em juízo, repetindo, interesse e legitimidade. A graça da aula online é exatamente essa. Quando você precisar, você volta à aula. Eu não preciso ficar aqui repetindo. Uma outra questão importante que sempre cai. O artigo 18 do Código de Processo Civil, ele diz que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O que isso significa? Que tem legitimidade para postular em juízo aquele que é titular da relação jurídica de direito material. Então, se eu me casei, só eu posso ir lá e pedir o meu divórcio. Ainda que um familiar esteja descontente com o meu casamento, infelizmente ele não vai poder ir lá no Poder Judiciário e pedir o divórcio por mim, porque só eu tenho interesse, ainda mais nesse caso, é uma ação personalíssima. Então, isso quer dizer que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, que é o caso minha mãe pedindo meu divórcio, não dá pra ela pleitear direito alheio no nome dela, no nome próprio dela, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ai, então me dê um exemplo de exceção quando é autorizado pelo ordenamento jurídico. Dou um exemplo para você. Por exemplo, a própria Constituição Federal, lá no artigo 7º, ela permite que o sindicato, eles litiguem em juízo em nome próprio, mas para defender direito alheio, que é o direito dos seus associados, ok? Essa é uma exceção, e aqui nós temos a substituição processual. O sindicato em nome próprio, mas defendendo não direito do sindicato, defendendo direito dos seus associados, ok? E o parágrafo único do artigo 18, ele fala que, havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Como assim, Toda vez que eu tenho substituição processual, aquele que está sendo substituído, que é, por exemplo, os associados, nesse exemplo que eu dei, ele pode ajudar, ele pode intervir como terceiro no processo para ajudar como assistente, porque ele tem interesse que o sindicato ganha, porque o sindicato está ali defendendo o direito dele próprio. O mesmo exemplo eu posso dar para vocês, por exemplo, assim, o caso do condomínio. Quem representa o condomínio em juízo é o síndico. Agora, um condômino pode contratar um advogado e pedir a intervenção como assistente? Pode, porque ele quer que o condomínio ganhe, porque se o condomínio não ganhar, todos os condôminos serão prejudicados e vão pagar, por exemplo, um exemplo prático, determinada indenização. Aí eu já falo para vocês dessa intervenção de terceiros, que é a assistência. A assistência é uma hipótese de intervenção de terceiros e eu tenho assistência simples e assistência litisconsorcial, ok? Qual é a diferença? A diferença é que o assistente simples, ele tem um interesse indireto. E o assistente litisconsorcial, ele tem um interesse direto, ele vai ser atingido diretamente por aquela sentença. Aí eu dou um exemplo para vocês. O condômino, esse exemplo que eu dei agora, que eu falei, o condômino, ele tem interesse e ele vai ser atingido diretamente. Vamos imaginar que o condomínio é condenado a pagar 100 mil. Quem vai pagar esses 100 mil? Todos os condôminos. Então, aqui eu teria uma assistência litisconsorcial, interesse direto. Ele vai ser atingido diretamente por aquela sentença. Agora, aquele que é atingido indiretamente, por exemplo, um caso de uma ação locatário, e eu tenho como assistente simples o sublocatário, porque o sublocatário ele vai ser atingido indiretamente, porque se o locatário perder e tiver que sair do imóvel, o sublocatário também, porque o contrato dele é acessório em relação ao contrato principal. Então, no caso, nesse exemplo, eu tenho uma assistência simples, ok? Aí, de assistência, deixa eu aproveitar para ver se eu falo mais alguma questão. Na assistência, é importante que o terceiro juridicamente interessado, ele pode intervir, ele vem e requer a intervenção dele no processo. Essa é uma diferença importante para você não confundir assistência com denunciação da lide e chamamento ao processo. Então, não se esqueça disso que eu vou te falar agora. No chamamento ao processo,
é uma intervenção de terceiros que só o réu pode solicitar. Atenção, chamamento ao processo é feito somente pelo réu, nos casos de fiança e solidariedade. Então faça um quadrinho desse. Chamamento ao processo só pelo réu, fiança e solidariedade. E denunciação da lide. A denunciação da lide pode ser feita por qualquer das partes, ok? Em que casos? No caso de evicção, que é o caso do alienante imediato, e também quando há obrigação legal ou contratual, aquele que é obrigado pela lei ou pelo contrato. Então, e ele teria direito ao regresso. Então, por exemplo, um contrato de seguro, uma pessoa tem um contrato de seguro, ele é processado, ele tem um seguro, ele chama, ele denuncia a lide, a seguradora, porque ela vai ter obrigação de acordo com o limite da pólice. Então, denunciação da lide, qualquer das partes pode requerer nos casos de evicção, o alienante imediato, e quando a lei obriga, ou quando o contrato obriga aquela pessoa que é obrigada a indenizar. Chamamento ao processo só pelo réu, como eu disse para vocês, no caso de fiança e solidariedade, e a assistência é aquela que é requerida pelo terceiro, o assistente vai ajudar, seja autor, seja réu, a ganhar aquele processo porque ele tem algum tipo de interesse. Então, essas três questões são muito importantes sobre esse tema. Agora, um outro tema que é muito importante é o tema de competência, tá? Como que a gente estuda competência? As regras de competência, elas estão lá na Constituição Federal, mas eu tenho também regras de competência aqui no Código de Processo Civil. Para nós, interessa mais a competência territorial, porque a competência territorial que é regulamentada exaustivamente pelo CPC. Ok? Só que antes de entrar na competência territorial, eu vou falar para você de uma regra de competência internacional, que é aquele tópico que chama limites da jurisdição nacional. Então, presta atenção. A jurisdição brasileira, até pela questão da soberania, existem alguns temas, alguns processos que ela fala, aqui a jurisdição estrangeira não pode se meter. Quando tiver esses três tópicos, não se admite julgamento por um tribunal estrangeiro. Isso significa que não se admite homologação de sentença estrangeira pelo STJ nesses casos aqui. Porque nesses casos a jurisdição brasileira fala, esse é meu, esse eu tenho competência exclusiva e é isso que você vai relembrar comigo agora. Então, quais são as matérias que a jurisdição brasileira tem competência exclusiva com exclusão de qualquer outra? Ela não admite homologação de sentença estrangeira. Toda vez que a ação envolver imóvel situado no Brasil. Então, primeira, imóvel situado no Brasil. Segundo, toda vez que eu tiver uma matéria de sucessão hereditária, então inventário, partilha de alguém que faleceu, e os bens estão situados no Brasil, ok? Ainda que o autor da herança tenha nacionalidade estrangeira, esteja morando fora do Brasil. Se eu tiver resolução de inventário, partilha, arrecadação de bem que está situado no Brasil, e presta atenção que aqui nessa opção ele não fala bem imóvel, é qualquer bem que seja situado no Brasil, competência exclusiva. Terceira hipótese, se eu tiver divórcio, separação, destituição de união estável e tiver partilha de bem situado no Brasil, também é competência exclusiva. Então vamos lá? Quais são as três hipóteses que é competência exclusiva? Bem imóvel situado no Brasil. Quando eu promover a arrecadação de bem imóvel situado no Brasil, no caso de inventário, partilha, e quando eu tenho divórcio, separação, dissolução de união estável, de bem situado no Brasil. Só lembrando que na primeira opção é bem imóvel, ele especifica bem imóvel situado no Brasil, regra do artigo 23 do Código de Processo Civil. Acho que esse é importantíssimo para a sua prova. Voltando um pouquinho aqui, quando eu estava falando de requisitos para postular em juízo, eu falei da substituição processual, falei da legitimidade ordinária e extraordinária, e aí eu quero só relembrar com você a questão das ações meramente declaratórias. Então, pode ser que uma pessoa ela processe alguém só para pedir a declaração de um direito. Exemplo, eu quero declarar a paternidade de alguém com relação a outra pessoa. Então, é uma ação meramente declaratória.
Então, a lei diz que é admissível ação meramente declaratória, ainda que o direito tenha sido violado, ok? E uma outra questão, a gente falou que os requisitos para postular em juízo são interesse e legitimidade. E a lei fala que o interesse do autor, ele pode limitar-se somente a uma declaração de inexistência ou inexistência do modo de ser de uma relação jurídica, autenticidade ou falsidade de documento. Eu posso ter um interesse só para declarar a falsidade de um documento? Sim, ainda que eu não queira pedir naquele momento nenhum tipo de condenação, ok? Bom, essa regra é muito importante. Eu tenho um quadrinho sinótico de competência e eu vou disponibilizar esse quadrinho sinótico para vocês aí na área do aluno, não sei como que eu vou colocar, mas eu vou disponibilizar e aí você vai estudar todas as regras de competência territorial que começam no artigo 42 e vai até os 69. Vou disponibilizar para vocês. Mas vamos encerrar aqui esse bloco falando sobre regras de competência que você não pode se esquecer, ok? Então isso aqui vai cair na sua prova, você tem que ir entendendo essa questão. Se eu tenho uma ação que envolve um direito pessoal, atenção, ou direito real sobre bem móvel, não imóvel, móvel. Então, olha só, direito pessoal ou direito real sobre bem móvel, o foro competente é o domicílio do réu, ok? E se eu tenho uma ação que envolve direito real sobre bens imóveis, atenção, imóveis. Aí, regra geral, o foro competente é onde fica aquela coisa, é o foro da situação da coisa, ok? Outra regra de competência, execução fiscal. A ação de execução fiscal pode ser proposta no foro do domicílio do réu, da sua residência ou qualquer lugar que ele for encontrada. Ação possessória, agora é posse, não é direito real. Ação possessória imobiliária. Atenção, presta atenção porque aqui é uma exceção. Ação possessória imobiliária, foro da situação da coisa e aqui excepcionalmente trata-se de uma competência territorial que é absoluta. Regra geral, a competência territorial, ela é relativa. Aqui é absoluta. Então, ação possessória imobiliária, situação da coisa, competência absoluta. Toda vez que eu tenho a União autora, ou Estado ou DF autor, então União autora, Estado ou DF autor, o foro competente é o foro do domicílio do réu, tá? Agora, se eu tenho União demandada, é o foro de domicílio do autor, e se o Estado é demandado, que é réu, também domicílio do autor. Regra. Para ações que envolvem divórcio, separação, anulação de casamento, união estável, o foro competente se estiver incapaz, é o foro de competente do domicílio do guardião do incapaz. Se não tem filho incapaz, é o último domicílio do casal. Se ninguém mais reside no último domicílio do casal, aí vai para a regra geral de direito pessoal, que é o foro do domicílio do réu. Se eu tenho pessoa jurídica, sempre vai ser no lugar onde está a sede, ok? Agora sim, professora, aí uma pessoa jurídica que tem várias sedes, ela tem sede em vários lugares, aí vai obedecer aquelas relações jurídicas que ela estabeleceu em cada sede. Então, se tem uma sede em São Paulo, uma no Paraná e uma em Minas Gerais, e o negócio aconteceu lá em Minas Gerais, esse é o foro competente, que é o da agência, sucursal ou filial, ok? Toda vez que eu tenho ação que envolve estatuto de idoso, óbvio, é a residência do idoso, porque é onde será mais confortável para o idoso. Agora, atenção, reparação de danos em razão de delito ou acidente de veículo, inclusive aeronaves. Reparação de danos em razão de delito e acidente de veículos, inclusive aeronaves, aqui é opcional. Foro do domicílio do autor ou o local do fato. Então, acidente de carro, foro do domicílio do autor ou local do fato. Aí o autor escolhe, ok? Sobre competência, eu tenho duas questões que modificam a competência quando ela é relativa. Conexão e continência. Qual é a diferença de conexão e continência? A conexão é mais fácil de acontecer, porque
A conexão eu tenho quando eu tenho o mesmo pedido ou causa de pedir, ok? Eu tenho o mesmo pedido ou causa de pedir, isso é conexão. Já a continência, eu tenho que ter identidade total. Eu tenho que ter na continência identidade de parte, de causa de pedir, e o pedido de uma, por ser mais amplo, ele acaba abrangendo da outra. Então, percebam que, obviamente, quando eu tenho continência, eu vou ter conexão, é claro, mas o legislador, ele define e ele diferencia. Conexão entre o pedido ou a causa de pedir. Continência, eu tenho identidade de parte, de causa de pedir, e o pedido de uma é mais amplo e ele abrange o das outras. Qual que é a consequência da conexão e da continência? Ela pode mudar a competência relativa. Dá uma olhadinha nos artigos 54, 55 e 56, ok? Qual que é a consequência processual quando verifica-se que tem continência ou conexão? Aconselha-se que as ações elas sejam julgadas de forma conjunta. Para quê? Para não haver discrepância entre uma decisão de um juízo e de outra. Então, essa é a grande sacada da conexão e da continência. Os processos serão reunidos conjuntos para julgamento conjunto, ok? Para que não haja decisões conflitantes sobre o mesmo tópico. Para a gente finalizar, eu quero que você anote com atenção o parágrafo 3º do artigo 55. Por quê? Porque o parágrafo 3º do artigo 55, ele vai trazer uma exceção. Ele vai falar assim, mesmo processos que eu não tenho conexão nem continência, eu posso reunir para julgamento conjunto. Como assim, Pro? Para que serve essa regra? Essa regra, ela serve para evitar decisão conflitante e contraditória. E é isso que vai cair na sua prova. Vamos ler junto o parágrafo 3º? Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórios, caso decididos separadamente. Aí, vírgula, mesmo sem conexão entre eles. Então, atenção, eu posso reunir processos mesmo que não tenha conexão para julgamento conjunto. Então, muita atenção a essa regra, isso pode cair na sua prova. Vamos revisar o seguinte, competência absoluta e competência relativa, qual é a diferença? A absoluta, ela é fixada na lei, ela não pode ser modificada pela vontade das partes. Já a relativa, ela pode ser modificada pela vontade das partes. Muita atenção, tá? Qual que é a competência relativa? Regra geral, valor da causa e território, regra geral, valor da causa e território, a competência é relativa, ok? Agora, qual que é absoluta? Matéria, pessoa e função. Essa é inderrogável pela vontade das partes, não pode ser modificada. Então, matéria, pessoa, função, absoluta. Valor da causa e territorial, regra geral, relativa. Tem as exceções também de competência territorial absoluta, mas aí quando for a lei vai dizer para vocês. Agora, sobre a competência relativa, ok? O que significa? Ela pode ser modificada pela vontade das partes. Normalmente as partes colocam uma cláusula de eleição de foro em determinado contrato, mudando a competência relativa, que é aquela que estava inicialmente estabelecida na lei. Quando que a eleição de foro produz efeito? Aqui eu estou no artigo 63, tá? 62 e 63. Só produz efeito quando constar de instrumento escrito, tá? Para a eleição de foro e aludir expressamente determinado negócio jurídico. Outra coisa, o foro contratual, ele obriga sim os herdeiros e sucessores. Atenção, o foro contratual obriga herdeiro e sucessor. E aqui, muito importante, anote, grife, você vai revisar isso aqui antes da sua prova, artigo 63, parágrafo 3º. Atenção, artigo 63, parágrafo 3º. O que ele diz? Antes da citação, atenção, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz, não é nula, é ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Então, muita atenção, tá? O juiz pode reconhecer de ofício uma cláusula de eleição de foro como abusiva? Sim, mas ele deve fazer isso antes da citação.
E se ele fizer isso antes da citação, o que ele vai fazer? Ele vai remeter os autos para o foro do domicílio do réu. Não é para o foro do domicílio do autor, para o foro do domicílio do réu. Ok? Mais uma regra importante que é o parágrafo 4º. O réu que entender que o foro que o autor iniciou o processo, ele é incompetente, o juiz, aquele juiz é incompetente. Qual é o momento para ele alegar a abusividade de cláusula de eleição de foro? Na citação, ok? Na citação não, na contestação, ok? E aí eu já vou dar uma dica para vocês, que você vai lá no 337, inciso 1. Inciso 2. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, aqui a preliminares da contestação. Inciso 2, incompetência absoluta ou relativa. Como que o réu, ele argue incompetência absoluta ou relativa no processo? Lá na contestação, através da preliminar de contestação, ok? Bom, sobre essas regras aqui, eu queria falar com vocês de mais um artigo que é importante, que é o artigo 57. Ele fala assim: quando houver continência e a ação continente, tá? Ela tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução do mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Então, muita atenção. Quando a ação continente, ela estiver proposta antes, a outra ação, a contida é extinta. Agora, quanto à continente, que é a mais ampla, ela foi proposta depois, aí reúne-se. Então, quando a continente, que é a mais ampla, for proposta antes da contida, que é a menos ampla, extingue. Quando a continente é depois, aí o que vai acontecer? Não dá para extinguir, reunião de ações. Fechou? Bom, neste primeiro bloco, era isso que eu queria falar com vocês. E a gente vai continuar, toma o seu cafezinho, toma a sua água, e a gente já vai continuar o nosso aulão através do próximo bloco. Bons estudos!